Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai resolver essa questão que foi do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo tema é radiciação. Nessa resolução eu vou explorar uma diversidade de recursos sobre esse tema, todos eles eu abordei na minha série de vídeos aqui no canal sobre radiciação. Se você tiver alguma dúvida do que eu vou fazer aqui, pode assistir minhas aulas. Todas elas estarão linkadas aqui no primeiro comentário fixado. Meu muito obrigado a você que ajuda meu canal a crescer clicando no gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixando aqui o seu comentário e compartilhando esse vídeo com sua galera toda. Isso me ajuda muito. Bora então resolver o problema logo. A expressão, que é isso aqui tudo, eu me recuso a falar esse negócio tão assustador, é igual a qual das 5 alternativas? E o que assusta a galera aqui de cara à primeira vista é que nós temos raízes de vários índices diferentes, 12, 2, 4, e os radicanos eles também são diferentes. E você aprendeu na minha aula sobre adição e subtração de raízes que a gente só pode adicionar e subtrair raízes quando elas têm índices e radicanos de mesmo valor. Aqui observe, nós temos que subtrair raízes e elas têm tanto índices quanto radicanos diferentes. E aí, professor, como é que vai fazer esse negócio? Como é que vai desenrolar esse problema? Tendo isso em vista, a gente vai pegar cada uma raiz dessa e tratar a coisa de forma separada. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa raiz 12ª de 64 e vou cuidar dela aqui primeiro. Raiz 12ª de 64. E você que assistiu minha aula de propriedades de raízes não vai ter dificuldade nenhuma de entender o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou enxergar esse radical de índice 12 que eu tenho aqui como um radical duplo. É aquela propriedade lá, raiz de uma raiz. Eu vou então colocar aqui uma raiz mais externa com índice 2, mas quando o índice é 2 ele não aparece. E eu vou colocar aqui uma raiz mais interna com índice 6. Esse 6 vezes esse 2 vai dar aí um radical único de índice 12. O radicando continua sendo 64. Então, na realidade, aqui a gente tem a raiz quadrada da raiz sexta de 64. Professor, parece que você dificultou mais as coisas. Como é que eu vou saber quem é a raiz sexta de 64? É só a gente pensar em um número que é elevado a 6 dá 64. Se tiver dúvida, é só pegar o 64 e fatorar. Você vai enxergar isso com muita facilidade. Eu digo, você vai enxergar muito bem que a raiz sexta de 64 é igual a 2. 2 elevado a 6 é igual a 64. Fatorando, a gente vê isso perfeitamente. Então, essa raiz de índice 2 mais externa, nós vamos manter ela. E a raiz sexta de 64, que é o que está dentro dessa raiz, é 2. Então, olha só, galera, como a coisa fica aqui simplificada. Eu tenho que a raiz 12ª de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2. Bora guardar essa informação. Eu vou cuidar aqui agora, com o mesmo carinho, inclusive, da raiz quadrada de 18. Eu vou colocar aqui raiz quadrada de 18. O 18 que está dentro da raiz, eu posso enxergar ele como sendo 9 vezes 2. Isso porque eu consigo enxergar de antemão que esse 9 ele tem uma raiz quadrada exata que é 3. E eu estou falando aqui de uma raiz quadrada. Eu tenho raiz de uma multiplicação, então eu posso pegar esse bolo aqui e cortar em duas fatias. A primeira fatia vai ser a raiz quadrada de 9, a segunda fatia vai ser a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu fico com 3 vezes a raiz quadrada de 2. Isso é a mesmíssima coisa que a raiz quadrada de 18, ok? Nós vamos pegar agora essa raiz quadrada de 50 aqui. Raiz quadrada de 50. O 50 que está dentro da raiz, eu posso enxergar ele como sendo 25 vezes 2. Isso porque eu consigo ter a percepção de que a raiz quadrada de 25 é exata, vai dar 5. Então, eu pego esse bolo aí e parto em duas fatias. É raiz de uma multiplicação. Raiz quadrada de 25, que é 5, vezes a raiz quadrada de 2.
É assim que vai ficar. Isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 50. Por fim, a gente vai pegar essa raiz quarta de 324. Eu quero crer que ninguém está com medo dela, né? A raiz quarta de 324. Professor, como é que isso aí vai ficar? Pelo amor de Deus, professor, 324, a gente vai levar o dia inteiro para fazer isso. Claro que não. Se você pegar o 324 e fatorar da mesma forma que eu ensinei na minha primeira aula, você vai ver que ele é 18 elevado a 2. 324 é 18 ao quadrado. Se você não consegue enxergar isso à primeira vista, eu consigo porque eu tenho muita prática com a matemática, você pode pegar esse cara aí e fatorar. Você vai chegar à mesma conclusão que eu. Então, eu vou ter aqui a raiz quarta de 18 ao quadrado, que é 324. Esse radical de índice 4, eu posso aplicar a propriedade raiz de uma raiz e entender ele como um radical duplo, onde o radical mais externo e o mais interno também, eles vão ter índice 2. Então, eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 18 ao quadrado. Veja que se eu pego o índice 2 daqui e multiplico com o índice 2 de cá, eu vou ter um radical de índice 4. Foi exatamente esse raciocínio que eu segui. Galera, essa raiz quadrada aqui mais interna, vê que eu posso eliminar o radical de índice 2 com esse expoente 2. E vai sair disso só o 18. Nós vamos ficar então com a raiz mais externa de índice 2 também. E dentro dela só o 18, que saiu aí desse corta-corta. A raiz quadrada de 18, a gente já calculou que isso é a mesma coisa que 3 vezes a raiz quadrada de 2. E é o que eu vou colocar aqui. Tá vendo? Sem dificuldade nenhuma. Olha só que mentirosa essa raiz quarta de 324. Na realidade, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 18, que a gente já havia calculado como sendo 3 vezes a raiz quadrada de 2. Galera, para a coisa aí ficar mais fluida na hora da gente resolver a expressão, eu vou pegar as nossas conclusões aqui e vou anotar no canto da tela. Digo, raiz 12ª de 64, nós concluímos que isso é igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 18, nós concluímos que isso é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 50 é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Por fim, a raiz quarta de 324, que um bocado de gente aí estava achando um monstro, é a mesma coisa que 3 vezes a raiz quadrada de 2. Feito isso, bora resolver aqui essa expressão, que é o que a questão pede para a gente se livrar logo dela. 5 vezes raiz 12ª de 64, que é, na realidade, a raiz quadrada de 2. Só que a raiz quadrada de 2 é uma coisa mais bonita, né? E a gente vai colocar aqui no lugar. Menos raiz quadrada de 18, que na realidade é 3 vezes a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 50 embaixo, que é 5 vezes a raiz quadrada de 2. Menos a raiz quarta de 324, que é 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, galera, olha só como isso aqui vai ficar. 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 vai ficar 2 raiz quadrada de 2. E embaixo a gente tem a mesma coisa. 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2, isso vai ficar 2 raiz quadrada de 2. E toda e qualquer coisa dividida por ela mesma na matemática, isso aqui vai ficar igual a 1. Então, a expressão que a questão nos propôs é igual a 1. Resposta que a gente encontra na letra E. Então, galera, por hoje é só isso aqui mesmo. Espero genuinamente que essa questão tenha cooperado de alguma forma com o seu conhecimento.
Um grande abraço, fica com Deus e se Ele assim permitir, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.